Como é que vocês estão? Tudo bem? Já valeu a pena, imagino, e não é nem, tá nem perto do final. E no final é que o jato decola, não é verdade? Pensa sempre assim, um momento ruim não é o seu fim. Um momento ruim pode ser a oportunidade para você revisar aquilo que não está indo bem e entrar numa nova estação e assim voar muito alto. Queria parabenizar todos da organização e principalmente vocês por estarem presentes aqui. Muito agradecido pelo convite também, por poder encontrar amigos de Jump House aqui também. Muito legal. Espero que você esteja aproveitando de tudo aquilo que está acontecendo. Eu me chamo Felipe Santos, trabalho no mercado de inovação, startups, futurismo, agilidade e preparei uma apresentação para vocês para falar um pouquinho mais. Eu acho que abriu o PDF, Herbert, eu acho que a outra é... Tem outra aqui? Tem? Tem um PPT aí também. Tem 2 arquivos aí. Tem um PPT e um PDF. Só veio o PDF. Só tá um arquivo aí? Mas você tá com tudo online, né? Tô. Então já te dou um agora aí que já vai tudo. Manda aí. Eu acredito muito que a gente está vivendo um tempo de reinvenção. E isso gera uma forma de a gente zerar as oportunidades e pessoas poderem aprender, assimilar e sair à frente, né? Então é para isso que eu preparei aqui um tempo para a gente falar de futuro dos negócios, futuro do trabalho. E eu acredito que pode somar bastante na sua trajetória aí, tá bom? Não é engraçado. O PDF dá pra ir passando se você quiser. Tá, vamos no PDF mesmo então, que daí a gente aproveita e não perde o tempo. Depois eu deixo à disposição para vocês o PPT, que ele tem umas animações e tudo mais aí, vai dar certo. Bom, por ano eu atendo umas 30, 40 empresas brasileiras, multinacionais, startups, hubs de inovação. E um dos meus privilégios é poder ser um agente transversal entre ambientes diferentes, né? Então tem boas práticas de um mercado aqui, de outro para lá, e somando tudo isso, tem aprendizados que eu gosto de distribuir para as pessoas e a gente pegar em meio a tudo isso e colocar na prática na nossa realidade. Então, ótimo, tá no ponto aí, perfeito. Obrigado, meu querido. Então, a primeira pergunta que eu queria deixar para vocês aqui é essa. Como antecipar o futuro do trabalho e dos negócios? A gente já viu muita mudança até aqui por causa da internet móvel, smartphone, mas agora com inteligência artificial, por exemplo, mudanças que aconteciam em 10 anos passaram a acontecer em 2 anos e agora em 4 meses. Então, como a gente se prepara para um futuro de fortes transformações que podem nos ameaçar ou, ao mesmo tempo, gerar boas oportunidades? Então, 3 coisas importantes que me marcaram na perspectiva desse tema de antecipação. É possível antecipar as principais mudanças. Primeiro, um relatório da consultoria KPMG diz o seguinte: um profissional que não se atualiza desvaloriza 25% ao ano e, em até 4 anos, poderá estar fora do mercado. Então, a atualização não é mais opcional. E a atualização não é algo que a gente espera alguém nos pedir. A gente tem que ser proativo nisso. Segunda notícia, o projeto Draft aqui do Brasil, 85% das profissões que existirão em 2030 ainda não existem. Ou seja, será que o que você está fazendo vai continuar existindo? Ou você já pode se envolver com algo que está nascendo, algo novo, né? Terceiro, em 2017 o Michael Phelps esteve aqui em São Paulo e ele falou algo que me marcou muito. Só os campeões fazem o que não gostam. Pergunta, quem aqui tem mais afinidade com a área de humanas ou pessoas? Deixa eu ver. Legal. Quem aqui se identifica com exatas, números, fórmulas? Legal. Quantos aqui se identificam com projetos? Deixa eu ver. Legal. Quantos aqui preferem ter o campo de ideias? Começar as coisas. Visão, ideias. Legal. Deu para entender um pouquinho da composição aqui e você também se identificar com alguns temas, né? Então, o Phelps está falando que só os campeões fazem o que não gostam. Por quê? Pessoas que só fazem o que gostam provavelmente não serão campeãs. Ele falou que em 4 anos nadou todos os dias. Todos os dias. É um dos maiores medalhistas da história dos Jogos Olímpicos, né? Então a gente vai precisar lidar com o que a gente gosta, tem como vocação, perfil, shape, mas a gente também vai precisar lidar com algumas coisas que a gente achava não gostar, não estava tão acostumado, mas que tem um jeito novo de lidar com isso, eu vou te explicar um pouco mais sobre isso, tá?
Duas coisas importantes a gente entender aqui. Na era industrial, século XX, que durou ali até a pandemia, mais ou menos, as decisões tinham muita influência do passado. Esse é o século XX, a época industrial. Na era digital, as decisões precisam muito mais de tendências do futuro. Então, quando uma grande empresa ou um pequeno negócio ia tomar uma decisão, ia olhar para uma oportunidade, pesquisava relatório, estatística, dados, olhava para trás antes de tomar uma decisão. Agora, a gente tem um impacto tão acelerado do futuro que o passado nem sempre é tanta referência assim. E a gente precisa muito mais saber para onde o mundo está indo, quais são as tendências do futuro. Então, considerando essa diferença, a gente começa a se posicionar de um jeito diferente também. E o pai da administração moderna, o Peter Drucker, disse certa vez o seguinte: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então, ou seja, é óbvio que tem parte do futuro que é incontrolável, tem parte do futuro que é ruim, mas tem uma parte do futuro que a gente pode interferir, participar, ajudar a transformar. Então, é essa parte que a gente quer se envolver, antecipar, entender e fazer a diferença. Bom, para isso, eu tenho pautado aí como tema-chave a economia do futuro. Por economia, não estou falando da disciplina acadêmica economia, mas a questão de trabalho e negócios. Por isso a pergunta do começo, como antecipar o futuro do trabalho e dos negócios. Para isso, eu elenquei 4 pilares que eu acredito ser muito importantes para a gente conseguir antecipar o futuro do trabalho e dos negócios. Primeiro, novas habilidades. Segundo, tecnologias emergentes. Terceiro, tendências e megatendências. E quarto, liderança disruptiva. Com esses 4 pilares, você será pego menos de surpresa e sairá à frente das melhores oportunidades nos negócios e na sociedade. Vocês estão entendendo até aqui? Tudo bem? Joia. Então, aqui, vou me apresentar rapidinho. A Herbert fez uma ligeira introdução, eu também, enquanto preparava ali. Eu atuo com futurismo, agilidade, startups, inovação, Web 3.0, que é a nova internet, e o Mundo 5.0, que é o impacto da 5ª revolução industrial, e eu vou desenhando um pouco mais disso para você. Em 7 pontos, de maneira mais resumida, eu tenho formação em administração de empresas, fui jogador de futebol nos Estados Unidos, na universidade, e aí eu também tive formações livres, por interesse próprio, em antropologia, design thinking, blockchain, aprendizagem corporativa, marketing e assim por diante. Nos Estados Unidos, eu morei lá de 2006 a 2010, e uma curiosidade, alguém aqui já foi para os Estados Unidos, América? Deixa eu ver. Legal. Não sei quando você foi, se você vai frequentemente, mas impressionante. Eu visitei os Estados Unidos em 2000, 2001, 2002, 2003. 4 e 5, parei. 2006, fui para morar. No que eu cheguei para morar lá, começou a crise, a grande recessão, o estouro da bolha imobiliária, vocês lembram? No que eu saí de lá em 2010, acabou a crise. Até hoje eu acho que foi algo pessoal entre o tio Sam e eu, sabe? Cheguei e a crise começou, saí, a crise acabou. E isso acabou me treinando num cenário de dificuldade, adversidade, né? Voltei de lá, fui executivo no Grupo Abril, aqui em Pinheiros, né? Na época áurea da Abril, Veja, Placar, 4 Rodas, Exame, né? Fiquei em 2011 e 2012. Em 2012 eu tomei a decisão de atuar mais perto de projetos sociais, treinamento, desenvolvimento, a partir da realidade da igreja que eu faço parte, a Igreja da Cidade, do pastor Carlito Paes. E ali tive a oportunidade de ir para o Haiti 2 vezes, para Ruanda, na África, 2 vezes também, fui para a China, fui para Cuba 4 vezes, fui para a selva boliviana 2 vezes, fui para o sertão nordestino ajudar com o início de perfuração de poços artesianos, ajudei a formar líderes na região da bacia amazônica, em populações indígenas e ribeirinhas. Então, eu tenho uma visão de muitos contrastes. Eu conheço bem a Faria Lima, a Avenida Paulista, a Barra da Tijuca, Nova York, Miami, Xangai, mas eu também conheço Haiti, Cuba, China, África, Ruanda, ambientes. Então, eu acho que essa visão de contrastes ajuda também a fazer um modelo Robin Hood empresarial, digamos assim, onde a gente estimula a produção de riqueza e também ampara pessoas que vêm de uma situação de maior dificuldade, né?
Eu atuo transversalmente em 3 áreas. Consultoria para empresas, consultoria de inovação, transformação digital, design thinking. Eu ajudo startups a encontrar investimento, a acelerar o desenvolvimento dos fundadores. Tenho startups também, né? E trabalho com negócios digitais também, inevitável. Eu participo como mentor do hackathon da NASA, se chama Space Apps. Acontece todo ano em outubro, globalmente. E sou investidor em startups e de ativos em blockchain também. Aqui tem um panorama rápido das principais empresas que eu atendo no mercado, né? Algumas mais recentes não estão aí, como o Grupo Carrefour, entre outras. Mas é muito legal poder passar por esses ambientes, ajudando a equipes de todos os níveis, desde estagiários, trainees, até a gestores de C-Level também. Algumas participações recentes, eu falei em 2 podcasts que, se você ainda não ouve, te recomendo. A gente aprende muito através de podcasts, nesse mundo muito rápido. Primeiro é o Café com a ADM, do Leandro Vieira, do administradores.com. E eu falei lá também sobre futuro dos negócios. O outro é o Resumo Cast, fala sobre resumos de livros para empreendedores, excelente, alguns conhecem. Falei sobre esse livro que eu já quero te recomendar. Se chama Não Óbvio, Como Antecipar Tendências e Dominar o Futuro. Não Óbvio, um livro fantástico. Falei no Rio to do ano passado e no seminário do Itaú Cultural com a Folha de São Paulo sobre Web 3.0 e metaverso. Isso acabou gerando um artigo que saiu na Folha, um novo artigo sai agora na próxima revista Observatório do Itaú Cultural, e eu ajudei a compor os episódios da 2ª temporada do Projeto Upload, uma série de inovação da CNN Brasil Soft, está lá no YouTube gratuitamente também. Sou esposo da Tati, pai da Anamel, que fez 1 ano e 6 meses ontem, e a minha realidade de trabalho é basicamente nesses 3 pilares. Eu tenho 3 marcas, 3 organizações. Open Valley é um hub de hubs de inovação. Então, eu ajudo anfitriões em cidades a criarem um hub de inovação, um ambiente em que as pessoas se reúnem para falar de nova economia, inovação, gerar conexões, né? Aqui temos o Open Valley Alphaville, inclusive. A Potência School é a minha startup de educação, a gente chama de EdTech. E a Crucial Creative é um coletivo de marketing que eu iniciei antes da pandemia. Doamos R$15 mil em cursos para jovens desempregados. Todos eles se posicionaram. Gravamos um curso próprio, para não ter que comprar curso e doar. Gravamos um curso de alto valor próprio e doamos desde então. E já estamos alcançando aí R$1.400.000 em doação desse curso para pessoas do mercado e por onde passamos, né? Aqui, me identifico com o que o Ebert falou sobre a questão do gratuito. Eu trabalho, então, com aprendizagem, agilidade e inovação aberta. Eu estou girando essas 3 pontas todos os dias, né? Quando a gente olha para mudanças, tem 5 atitudes do ser humano que são inevitáveis. Pode procurar. Ou você já reagiu assim, ou você percebe as pessoas assim também. Primeiro, uma mudança se aproxima. 5G, inteligência artificial, metaverso, infoproduto, startup. Tem gente que vai rejeitar. Isso é bobeira. Não, isso aí é modinha. Não, isso é fogo de palha. Só que a mudança continua se aproximando. Segunda atitude é rotular. Tem gente que vai falar, não, mas isso é coisa de gente espertinha. Isso é coisa de gente que promete e não cumpre. Não, isso é coisa de Vale do Silício. Não, isso é coisa lá de São Paulo. Terceira atitude, reagir. Depois que a mudança, a onda já quebrou, a pessoa tem que fazer algo, porque não tem mais escolha, né? Já está claro. Quarto, responder. Mudar enquanto a mudança está acontecendo. Eu acho que essa é uma atitude muito nobre. Reconhecer as principais mudanças, tendências e fazer algo a respeito com as minhas habilidades, com os meus negócios. E quinto, que eu acho que é o ideal, revolucionar. Transformar suas habilidades para um modelo que está mais alinhado à nova economia, que antecipa tendências e futuros. E aí você não somente vai seguir mudanças, você vai gerar mudanças. Quantos aqui querem gerar mudanças na economia, na sociedade, no futuro, nos negócios? Legal. Então, o Klaus Miller, um matemático alemão, certa vez foi perguntado em sala de aula, professor, quando é necessário mudar? E ele respondeu, antes que seja necessário. E eu guardei essa frase, essa é uma das frases da minha vida.
lugar onde a gente está agora. Tô brincando, pode sentar no seu lugar. Você vê que a cara de algumas pessoas ficou assim, não acredito, cara. Minha cadeira está quentinha, estou no lugar que eu prefiro. Ou tem gente que gosta de ficar mais na frente, para não passar ninguém à frente. Tem gente que gosta de ficar mais ao fundo, para ver a reação das outras pessoas, para poder, de repente, sair com mais facilidade. Mas você vê que quando falei, vamos levantar e vamos ficar, alguns levantaram de maneira muito solista, inclusive, queria pedir uma salva de palmas para todos que ficaram de pé espontaneamente. Não é pegadinha não, tá? Mas o natural da gente é quando a gente já aqueceu o nosso ambiente, já se acostumou e alguém fala, vamos mudar. A gente fala, puxa vida, não acredito. Por natureza, a gente não gosta muito de mudar. Só que deixa eu falar uma coisa para você. No mundo, a gente tem uma escolha. Ou ser mudado pelos outros, ou gerar mudanças. Te garanto que gerar mudança é muito mais gostoso. É muito mais legal provocar mudanças do que ter que corresponder às mudanças que outros estão pedindo. Então, o Steve Jobs citou isso aqui no lançamento do primeiro iPhone, a frase do maior jogador de hóquei no gelo da história, Wayne Gretzky, que dizia, muitos correm para onde o disco está, eu corro para onde ele estará. O disquinho do hóquei no gelo, né? E uma vez eu falando isso num evento, alguém disse, o Rivelino dizia isso também no futebol, muitos correm para onde a bola está, eu corro para onde ela estará. Queria perguntar para você nessa noite, nos seus negócios, na sua habilidade, com a sua prioridade de vida, você está correndo para onde a bola está? Ou você está correndo para onde a bola estará? Tem uma triste notícia. Se você está correndo para onde a bola está, ao chegar lá, pode ser que ela não esteja mais lá. Então a gente precisa ter um senso de antecipação e de futurismo, que antes estava na mão de consultorias caras, estava na mão de algumas agências de tendência de mercado. Pós-pandemia, principalmente, futurismo e antecipação de cenários não é coisa mais de uma agência ou de uma consultoria, é uma coisa de todos os empreendedores. E a gente precisa se abrir para essa habilidade também. Falei aqui humanas, exatas, projetos, ideias. Mais uma, futurismo. É algo para todo mundo, não tem como. Eu gostaria de te dizer que tem um caminho sem isso. Seria muito mais fácil. Então, o autor Jared Diamond, ele escreveu um livro que ganhou o prêmio Pulitzer, né? Esse livro se chama Armas, Gemes e Aço. É um livro um pouco mais denso, mas ele é muito profundo em falar que 3 coisas mudam radicalmente a sociedade, 3 ondas. Aço, armas e gemes. Por aço, ele está falando das revoluções do trabalho. Por armas, ele está falando das guerras. E por gemes, ele está falando de assuntos da sociedade quanto à saúde, tá? E aí, se a gente dá um zoom um pouco maior nisso, desculpa se ficar longe para você, mas eu vou disponibilizar esse PDF aqui sem problema nenhum. Acho que a apresentação boa é a apresentação aberta e compartilhada, né? Primeira grande revolução do trabalho, a revolução agrícola, em que o ser humano deixou de caçar e pescar para também cultivar o solo, endereço fixo, não está dormindo mais se escondendo das presas e tentando caçá-las. Isso gerou uma mudança muito grande. Segundo bloco de mudanças, as 3 revoluções industriais. Uma começou na Inglaterra, por meio do vapor. Isso foi tirando trabalho do tecelão, do costureiro, na fabricação de roupa, calçado, entre outras coisas. Segunda revolução industrial, o mundo 2.0, eletricidade, gerando questão de fábricas, máquinas, urbanização nas cidades. Terceira revolução industrial, a eletrônica. Os computadores em preto e branco, ainda offline, mas que geraram impacto muito grande na linha de produção, fabricação de carros, fabricação de insumos de infraestrutura. Sabe o código de barra que a gente vê nos produtos? É dessa época. Os produtos fabricados ficaram tão idênticos que foi necessário criar algo para diferenciar. E o código de barra é para isso, identificar o lote e conseguir chegar em algo mais granular. Aí vem a internet. Na década de 90, a internet ainda fixa, tinha que tirar o telefone, ligar o modem, discar, fazer aquele barulhinho, parece que explodiu alguma coisa. Depois da meia-noite tinha um pulso só. Se alguém te ligasse, caía a internet, ou dava ocupado. Não estou conseguindo falar com você, não, meu sobrinho está na internet, né? Era uma madrugada para baixar uma música, e às vezes o nome era um, a música era outra, né? Pedro tem nem ideia do que eu estou falando. Então, é uma época tenebrosa da internet. Mas a tecnologia ela começa num modelo meio embrionário mesmo.
Depois ela evolui conforme vai tendo uso, investimento, infraestrutura. E a grande revolução que a gente está vivendo não é da internet, é da internet móvel. Porque se a gente não tivesse internet no celular, essas mudanças não iam estar acontecendo. Então, a quarta revolução industrial que a gente está hoje é a internet móvel, é o smartphone, é a rede social. Isso é revolucionário para o trabalho e para o consumo. Então, se essa palestra aqui fosse em 2005, como antecipar o futuro do trabalho e dos negócios, talvez a gente estaria mirando aqui. Mas hoje aqui é onde a bola está, não onde ela estará. Felipe, então onde a bola estará? Boa. Essa é uma boa pergunta que a Voz da Consciência fez para mim mesmo. Está aqui. A quinta revolução industrial que ainda está chegando. Quais são os vetores? Se aqui foi internet móvel, smartphone, mídia social, aqui vai ser blockchain, metaversos, 5G e 6G. Estou vendo fóruns de 6G já se reunindo. Computação quântica, que de acordo com o CEO da IBM, ela vai ser realidade no Brasil em 2025. Inteligência artificial, o tema do ano é o ChatGPT, entre outras ferramentas bem legais também, tem ajudado muitas pessoas a encontrar boas ferramentas para suas realidades. E a biogenética, a nanotecnologia e a robótica. Ok, então a gente já viu onde a bola vai estar. A gente já pode fazer um planejamento e um movimento numa direção mais futurista, sem deixar o presente, obviamente, né? Então, ó, quando o Jared Diamond, primeiro, falou de aço, e eu citei aqui as revoluções do trabalho, né, num panorama rápido, as guerras. Quais guerras mudaram o mundo? Interessante que eu vou comentar só sobre algumas delas para respeitar o tempo, mas normalmente uma guerra traz, obviamente, um fator muito ruim, mortes. Dizem que a guerra é mandada por pessoas que não têm coragem de se atacar para colocar pessoas que não se odeiam para se matar. Quem se odeia mesmo não está na guerra. E a gente vê a Guerra Civil Norte-Americana, deixou um legado muito importante de questão racial, étnica. Primeira e Segunda Guerra Mundial, daí foi inventado micro-ondas, band-aid, leite condensado. Você pesquisar no YouTube, invenções ou coisas que foram aceleradas durante as guerras, você vai ver essas e muitas outras. Guerra do Vietnã, Guerra Fria, queda do Muro de Berlim, 11 de setembro, guerra ao terror. O nosso jeito de lidar com aeroportos mudou muito, na verdade. O que pode levar, o que não pode, os procedimentos, a segurança. E hoje, a invasão russa na Ucrânia, que também está mudando muita coisa quanto à energia, gás, relações diplomáticas, como um país se posiciona, país que quer entrar para a OTAN. O futuro de tudo isso é muito tenso na perspectiva geopolítica. Então, o Jared Diamond está certo em falar que armas também mudam profundamente a sociedade. As grandes pandemias ao longo da história. Então, germes, é o terceiro elemento que ele citou, né? Peste bubônica, que dizimou a Europa, ainda não tinha esgoto na Europa, né? A gripe espanhola, chegou no Brasil, inclusive. O Fleming descobriu a penicilina, isso gera o combate com antibióticos a bactérias. Daí vem a benzetacil também, né? Aquela injeção que doía mais do que o quadro que você tinha, não é verdade? Mas depois melhorava. O HIV, que mudou protocolos em questões de sangue, esterilização, transfusão e etc. Exames. E SARS-CoV-2, Covid-19, até hoje tem ambientes que tem que usar máscara, não é verdade? Então você vê também que as pandemias na história mudam diversas relações. Aqui eu só citei algumas, tá? Quando a gente fala de negócios exponenciais, o Herbert falou aqui de alcançar 7 milhões, 1 milhão. Eu acredito que realmente, num país de 200 milhões de pessoas, e numa internet com 6 bilhões de usuários aproximadamente, a gente realmente tem que mirar alto, né? E tem uma lógica, um pulo do gato, que acho que você nunca mais vai esquecer. Se chama 6Ds de crescimento exponencial. E o autor disso, Peter Diamandis, ele fala que todo negócio exponencial, disruptivo, que a gente usa e admira, passa principalmente por 6 estágios. Digitalização, como os mapas foram digitalizados e viraram um CD-ROM. Primeira versão, nada demais. Segundo, decepção. Você podia ter um mapa em CD-ROM, entrar num site, mas você tinha que imprimir isso e levar com você. Podia molhar, podia se perder no caminho e o mapa não muda, não é verdade? Terceiro, disrupção, que é quando tecnologia, demanda e preço se conectam e decolam. Isso aconteceu com o equipamento de GPS, que revolucionou. A gente podia então dirigir
numa região que a gente não conhecia, não é mesmo? De maneira dinâmica, alterando o percurso. Depois, o quarto D é a desmaterialização, quando um produto ou serviço não é mais material. E isso aqui é quando o GPS virou um aplicativo no lançamento do primeiro iPhone. Era o início de uma grande revolução também, que até hoje está acontecendo. O quinto D, desmonetização. Uma startup de Israel, chamada Waze, decidiu que não cobraria pelo seu serviço de GPS. Posteriormente, ela foi vendida para o Google e o Google decidiu pela democratização, lançar isso para várias pessoas. Isso alimenta a base de mapas do Google, né? Então, a gente poderia fazer esse exercício aqui com mais tempo, do vinil ao Spotify, da locadora ao Netflix. A gente podia fazer 30 coisas para você ir aguçando para onde você vai mirar nos negócios, antecipando o futuro. Bom, esse quadro do Estatista, que é um fundo reconhecido de estatísticas de negócios, mostra para a gente como os negócios estão alcançando cada vez mais pessoas com menos tempo. O Netflix levou 3 anos e meio para chegar a 1 milhão de usuários. O Airbnb, 2 anos e meio. Twitter, 2 anos. Facebook, 10 anos, 10 meses. Dropbox, 7 meses. Spotify, 5 meses. Instagram, 2 meses e meio. ChatGPT, 5 dias. Claro que tem coisa aqui que é gratuita, tem coisa aqui que é paga, mas o princípio está validado. Na era digital que a gente vive, alcançar mais pessoas com menos tempo, se o seu negócio for desmaterializado, é cada vez mais possível. Quantas pessoas o Luva de Pedreiro alcançou? O Whindersson Nunes, Casimiro, a gente vai percebendo essa tendência. Virgínia, fantástico. Então, os negócios estão se reinventando em 3 pilares, que depois que a gente organiza isso, é inevitável, não tem como ver de outro jeito. Ainda bem. O eixo da economia, da expressão e do modelo de negócio. O que é economia? Se o negócio é tangível, eu tenho que ir até ele. Presencial, o negócio vem até mim. Ou intangível, nem eu tenho que ir, nem o negócio tem que vir. Como pagar um boleto com a linha digitável, sem receber a correspondência e sem ter que ir ao caixa fisicamente. Expressão, analógico, digitalizado e digital. Analógico. Sabe quando você vai num comércio e ele fala, não, eu não aceito cartão, não, eu não tenho site, não, eu não tenho rede social. É totalmente alheio às soluções do mundo digital. Não aceita Pix, não aceita cartão, não tem site. Daqui a pouco vai fechar. Sabe por quê? O maior volume de dinheiro movimentado no Brasil é digital e não em papel. Então, se alguém fala só aceita em papel, você está lidando com onde tem menos dinheiro. Digitalizado, algo que nasceu fora do digital, mas usa ferramentas digitais para algumas coisas. E o digital é diferente do digitalizado porque ele não tem só ferramentas, tem uma estratégia digital. Tem um jeito de pensar já alinhado ao digital, não tem que ficar alterando. Modelo de negócios, clássico, plataforma e pós-digital. Aqui bem mais simples. Por exemplo, quantos aqui tem conta em banco? Todo mundo, né? Clássico, lembra? Meu banco, meu gerente, minha agência, meu talão de cheques, meu cartão, não é verdade? Meu cartão reserva, cartão temporário, porta giratória. O Nubank pegou uma porta giratória de banco e pôs dentro de um museu no evento, né? Era um sinal que eles estavam dando. Plataforma. O que é o modelo plataforma? Quantos aqui tem conta em um banco só? Você só tem conta em um banco. Um só. Legal. Qual? Bradesco. Mais nenhum. Não tem Nubank. Não tem nenhum digital. Quem mais? Deixa eu ver. Qual? Santander. Só. Mais nenhum. Nem PicPay, nem Mercado Pago. Nada. Eu só queria chegar... E é legal, obrigado. Eu achei que eu ia dar errado aqui a ilustração. Por quê? Hoje em dia, nós temos os bancos de preferência, onde normalmente estava ali uma folha de pagamento, tem um relacionamento, tem um perfil, tem um crédito, mas a gente está no modo plataforma. Se você souber que o C6 tem um CDI rendendo melhor, se de repente para você pagar algo, sem juros dá para pagar em 6 vezes aqui, mas com extra para pagar em 28, 30 vezes. Opa, deixa eu mover para cá e não perder a liquidez. Então, a gente não tem mais fidelidade a um banco necessariamente. A gente tem fidelidade à qualidade do serviço. Para você pular de um para o outro, tem até algo chamado Open Banking e Open Finance, né? Esse é o modelo plataforma. O que é o modelo pós-digital? Pix, cripto,
crie sua própria moeda. O Nubank criou a própria moeda, chama Nucoin. O Mercado Livre criou a própria moeda, chama Mercado Coin. Os times de futebol hoje têm tokens que representam como se fosse um sócio-torcedor, né? E aí, caso um jogador seja vendido, se aquele token for correlacionado a isso, quem tiver aquela moeda ganha um percentual de acordo com quanto o jogador valorizou. Então, essa era pós-digital aqui está movendo até, por exemplo, a questão de câmbio. Antes você tinha que ir numa casa de câmbio, trocar dinheiro e viajar. Hoje, com a sua carteira digital, conta global do C6, ou de repente uma cripto, você não precisa passar por isso, nem perder dinheiro com isso. Então, o dinheiro está indo para uma era pós-digital. E é legal a gente começar a fazer os nossos negócios irem para lá também. Tem gente que fala, está numa era de mudança, não é? E eu achei essa frase do Heráclito de Éfeso, da Grécia Antiga, dizendo, a única constante é a mudança. Ou seja, desde a Grécia Antiga, existem mudanças. Então, nós não estamos numa era em que a mudança é novidade. Só que, depois vocês registrarem isso aqui, lembrando, vai ficar aí o PDF à disposição. Qual que é o pulo do gato? Esse aqui. O mundo sempre teve mudanças, mas nunca tão rápidas e exponenciais como agora. Eu gosto muito de carros. Alguém aqui gosta de carros antigos, por exemplo? Muscle cars? Legal. Você bate o olho e você já sabe. Aquele ali é um Opala década de 70, Opala de 80, aquele ali é o último diplomata de 92, porque o design de carro evoluía a cada 10 anos. Por exemplo, a música também. Você via CD de coletânea, anos 60, anos 70, anos 80. A música também evoluía em blocos de 10 anos. Cinema, mesma coisa. Só que, na era digital, as mudanças não acontecem mais em cada 10 anos. Elas acontecem a cada 2 anos em média, que é o tempo de dobrar a capacidade de processamento. Aquele slide que eu mostrei para você da Revolução do Trabalho é simples e direto nesse ponto. A primeira revolução agrícola para industrial levou 11 mil anos. 11 mil anos. Entre uma revolução industrial e outra, 1, 2 e 3, levou 100 anos, mais ou menos. Da quarta revolução para a quinta que estamos indo, sabe quanto tempo de intervalo? Menos de 10 anos. Então, ou seja, coisas que mudavam a cada 11 mil anos passaram a mudar em 100 anos e agora mudam em 10 anos ou menos. Por isso, eu não gosto de mudança. Deixa eu dizer algo. A mudança acontece mesmo sem você gostar dela. A mudança não chega e fala assim, deixa eu ver quem gosta de mim para eu mudar. Não, mudança acontece. Coisa que a gente gosta e coisa que a gente não gosta. Então, tem 3 conceitos que norteiam bem o que está mudando no mundo que a gente vive. Primeiro, isso aqui é um conceito da Cornell University, o professor Derek Cabrera, fala que o ser humano tem um jeito um pouco difícil e natural, que é o seguinte, um pensamento linear, óbvio, antropocêntrico, se colocando no centro das coisas, mecânico, porque a gente veio de uma era industrial, e ordenado, achando que as sequências são óbvias, né? VUCA. Bom, isso aqui é um termo que foi usado na Guerra Fria. Quando o Pentágono via que uma tropa estava num lugar perigoso, eles emitiam um alarme. VUCA, VUCA, VUCA. O que isso significava? Para o exército entender que eles estavam num lugar volátil, incerto, complexo e ambíguo. Esse termo de guerra começou a ser usado para explicar o mundo. E aí, se olhar no Google, tem muita coisa escrito Mundo VUCA. E, mais recentemente com a pandemia, começaram a falar que, além de VUCA, o mundo tem se tornado frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, com posse disso, vamos olhar aqui essas 4 lentes e levar algumas lições importantes que podem valer milhões. Dentro de, primeiro, novas habilidades. O Alvin Toffler disse em 1970 o seguinte, os analfabetos do século XXI, hoje, não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Ou seja, no século XX, não saber ler e escrever, a pessoa não podia fazer um curso técnico, não tinha acesso a melhores empregos. Só que hoje, o analfabetismo é um problema decrescente, mas tem um novo analfabetismo. Não saber aprender novas habilidades, aprender novos negócios, desaprender métodos antigos, reaprender algo para novos níveis, para novas indústrias, novos mercados. Então, o Fórum Econômico Mundial tem esse relatório aí que se chama Futuro do Trabalho. E eles falam que o profissional que vai gerar diferenciação
além das habilidades acadêmicas e técnicas, tem essas 10 habilidades aqui, que eu chamo de habilidades diferenciadoras. Basicamente, é a pessoa que, além do acadêmico e técnico, tem inovação e pensamento analítico, aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem, solução de problemas complexos, pensamento crítico e analítico, criatividade, originalidade e iniciativa, liderança e influência social, uso, monitoramento, controle da tecnologia, design e programação da tecnologia, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade, raciocínio, solução de problemas e ideação, que é a geração de ideias. Em alguns momentos aqui o Herbert destacou que confia em vocês e que estamos juntos. E eu sinto mesmo o clima aqui. E eu queria dizer duas coisas importantes para você que eu normalmente não falo em outros lugares, que nem sempre dá tempo também. Você quer dominar essas habilidades em azul? Você vai fazer uma formação chamada Design Thinking. Quem tem Design Thinking tem essas 5 em azul. As melhores soluções de negócios na era digital têm a ver com Design Thinking, que é uma abordagem de como solucionar problemas com inovação. Essas duas em lilás aqui, você resolve com domínio do ChatGPT e da inteligência artificial generativa para o seu segmento. E a cada hora que passa, nasce mais conteúdo destinado para a área que você está atuando. Então, basicamente, aqui de 10, a gente já cobriu 7, né? Você estando numa imersão como essa, estando nos projetos da Geduca, você está desenvolvendo aprendizagem ativa, resiliência, tolerância ao estresse, flexibilidade, liderança e influência social. Ou seja, você entendeu que você está no melhor lugar, no melhor momento, para desenvolver as melhores habilidades para gerar diferenciação no mercado? Isso é fantástico. Quantas pessoas no mundo estão olhando para isso hoje? Ah, mas vai vir uma onda de desemprego. Mas se a gente correr e capacitar pessoas nesse sentido, isso vai ser minimizado. O Fórum Econômico Mundial falou que até 2025, 85 milhões de pessoas perderão emprego. Mas 92 milhões de empregos surgirão. Então, ou seja, tem um saldo de 7 milhões de emprego. No Brasil, embora haja desemprego, tem mais de 250 mil vagas de tecnologia que não são ocupadas porque falta gente qualificada. O maior problema do desemprego é a desqualificação. Veja bem, não é falta de emprego necessariamente, é a falta de qualificação, porque emprego tem. Além de falar que empreende, estamos nem falando disso ainda. Põe isso na conta também. Bom, a criatividade era a habilidade número 10, está no 3, ela pode ser a primeira em alguns relatórios também. Eu só queria te ajudar a resolver algo que eu demorei para entender. E tudo que eu demoro para entender, eu gosto de ajudar os outros a acelerar. Diferenciar criatividade de invenção e inovação. O que é criatividade? Pensar coisas novas, ter ideias. Criatividade está aqui. Invenção, tirar a ideia do papel. Fazer protótipos, testes pequenos, a primeira versão, algo gratuito para um público que vai validar aquilo. Inovação, obter resultados positivos com a invenção. Você pode dizer que você é criativo, mas você não pode dizer que você é inovador. Porque quem diz que você é inovador? Não é você, é o mercado, os colegas, o cliente. A inovação é um feedback e não a declaração pessoal, certo? E o Silvio Meira, do Porto Digital de Recife, tem essa frase que eu acho muito boa. A inovação é a criatividade emitindo notas fiscais. Ou seja, criatividade gerando resultado é a inovação. A criatividade só aqui dentro é a ideia. E ideia não vale nada. Mas um protótipo pode valer algo, porque é uma ideia validada. Então, quando eu fui para a África em 17, 18, interessante, estava passando no meio de um bairro, uma bola rolou, comecei a fazer embaixadinha, parece que a gente falou um idioma só ali ao mesmo tempo, né? E o tal do Design Thinking que eu falei para vocês, eu vi ele em ação, Design Thinking na África, resolvendo, como, por exemplo, zerar filas de hospitais, ajudar na alimentação de pacientes e ajudar a reduzir de 400 orfanatos em Ruanda para 3 orfanatos, hoje já deve ter chegado a 0 praticamente. Tudo com o olhar de Design Thinking, que não dá tempo de eu contar no detalhe esses 3 projetos como foi, mas é fantástico. Sem grandes investimentos milionários, sem trazer gente do exterior, com a mesma mão de obra. Então, a criatividade e a inovação não é só sobre dinheiro, é sobre gerar valor para o ser humano, é sobre tornar o mundo um lugar melhor, nem que seja para uma pessoa. Bom, o segundo pilar, tecnologias emergentes, você sabe, o mundo é cada vez mais tecnológico, hiperconectado, né?
E, na minha opinião, essas são as principais temáticas de tecnologia que vai mudar o mundo. Primeiro, blockchain. Isso muda trânsito de dados, validação de documentos, propriedade intelectual, dinheiro. Segundo, inteligência artificial, fala por si só, ainda mais no ano do ChatGPT. Terceiro, computação quântica, que vai gerar processamento muito forte, mas a segurança digital também vai ser um desafio. Um dos grandes potenciais para os próximos anos é o mercado de cibersegurança, um ótimo ramo para se empreender. Depois, o 5G, que já está ativo completamente, por exemplo, na cidade de Brasília, nas outras cidades está em processo, e o 6G, que já está em desenvolvimento. O vídeo em 4K, que já existe, e o 8K, que está vindo aí. Isso é danado, porque muda os celulares, muda a câmera, muda a capacidade de computador, é terrível. Quem trabalha renderizando vídeo, isso aqui é uma luta. Realidade mista, questão do metaverso, os óculos, a realidade aumentada também. Vestes áticas, está sendo usado na telemedicina ativa para cirurgias à distância, projetos fantásticos também. NFTs e DAOs, vocês viram as NFTs subirem, descerem, só que o fundamento de uma NFT é muito interessante também como negócio. E as energias renováveis, né? Muitos países aí se posicionando para que os carros elétricos sejam dominantes, pare a fabricação de carros em combustível e a gente chegue lá. Você guarda para a gente falar disso no final? Ah, boa, isso. DAOs, organizações autônomas descentralizadas. Basicamente, você cria uma organização programada em blockchain e algumas decisões burocráticas não precisam ser feitas por pessoas, mas por contratos inteligentes. Vou dar um exemplo que resolveria a vida de muita gente. Reunião e decisão de condomínio, inclusive gera ata, podia ser uma DAO. Cada um tem sua NFT como condômino, algumas coisas já estão pré-programadas, você vota no aplicativo, você nem precisa aparecer lá. Então, a gente faz algo que é jurássico. Normalmente, entre 10 reuniões de condomínio, quantas são boas? Alguns falaram nenhuma, né? Então, interessante como a gente às vezes joga o nosso tempo no lixo, não é verdade? E só cria inimizades às vezes, né? Então aqui, obrigado aí pela pergunta, só um tipo de exemplo, né? Organizações autônomas descentralizadas. Normalmente a gente usa, e foi legal o que o Herbert falou aqui, que palestra traz conhecimento. Ele falou de palestra e treinamentos, né? Palestra traz conhecimento, mas treinamento gera habilidade. Você não empreende com conhecimento, você empreende com habilidade. Você precisa pegar o campo do conhecimento e transformá-lo em habilidade. Senão, a gente vai saber, mas não saber fazer. Então, eu uso muito com equipes, né, em empresas, esse canvas aqui de suposição versus conhecimento. Aí a gente pega todas essas tecnologias aqui e a gente põe aqui o que a gente conhece e o que a gente acha que conhece. Porque tem coisas que a gente acha que conhece, se fecha, se blinda. Ah, eu não sou de tecnologia. Ah, mas isso é destrutivo. E a gente acaba não olhando de um jeito maduro, protagonista para aquilo. Então isso aqui é só um modelo de trabalho para ilustrar e para concordar com algo que o Herbert colocou muito bem aí. O Walter Longo, que eu admiro muito, ele tem essa frase que, puxa, eu ouvi uma vez e me marcou. O método que nos trouxe até aqui pode não ser o que nos levará a partir daqui. Cara, eu ouvi uma vez isso. Acho que nem ele repete essa frase, eu fico repetindo por ele. Isso é fantástico. Às vezes a gente tem alguns procedimentos sagrados na atuação dos negócios que precisam ser reinventados. Bom, o terceiro pilar é de tendências e megatendências. Eu te garanto que se você entender essas três coisas, você já está muito à frente da média. A diferença entre modismo, tendência e megatendências. O que é modismo? É imprevisível, de curta duração, não tem grande relevância dentro da estratégia. Você pode faturar e muito com o modismo, mas saiba que não será sustentável. Por exemplo, o Brasil tem muitos memes, né? Caneta azul, azul caneta, Bora Bill, né? Tem um monte de coisa que o pessoal até capitaliza, faz um comercial em cima, uma promoção, uma ativação, mas passa. Deixa eu falar, até o GPS como equipamento foi moda. Por quê? O GPS como aplicativo destruiu essa indústria. Tem muita coisa, o Clubhouse, super legal, porque na pandemia a gente estava cansado de tela de Zoom, de live. Quando veio o Clubhouse, que era só áudio, todo mundo sentiu como um alívio. Mas também já passou um nicho ou outro que usa, né? Então o modismo é passageiro, tem que tomar cuidado, tem que saber lidar com o modismo. Warren Buffett, o maior investidor do mundo, tem uma frase legal para esse princípio.
nunca meça a profundidade do rio com os 2 pés. Certo? Nunca meça a profundidade do rio com os 2 pés. Se for profundo demais, você pôs os 2. Então, tendências. Quando eu falo... Aqui, modismos primeiros, né? As bolhas, as hypes, como por exemplo, mesa cast. Ter um podcast de vídeo é segredo de sucesso? Não. A audiência, os collabs e os conteúdos, esses são o segredo. Tem muito podcast de mesa com um custo enorme. 5 visualizações. Porque ainda não ganhou relevância. Precisa de uma audiência, precisa de conteúdo, precisa de collab, precisa de consistência, constância. Artes em NFT, moedas meme, deepfake, e esse está voltando. Play to earn, aqueles jogos que o pessoal comprou criptomoedas de jogos. Tem um amigo que perdeu mais de 10 mil reais com isso, porque entrou na hora errada, né? Um outro amigo compartilhou um meme dizendo, procura-se pirâmide ainda no início, né? Porque, a gente sabe, cada hora é uma desculpa nova. Negacionistas digitais, plataforma Clubhouse que eu já falei, o movimento anti-5G. Se você tem Amazon Prime Video, assiste um documentário que chama A Verdade sobre o 5G. A Verdade... Só se você pôr 5G, você vai achar. Fantástico. O melhor conteúdo de 5G que eu já vi na vida. Movimento anti-metaverso, agora tem um movimento anti-inteligência artificial. Não, vamos paralisar a inteligência artificial por 6 meses. Tá bom. Você garante que a Rússia vai parar por 6 meses? Você garante que a China vai parar por 6 meses? Você garante que alguns laboratórios escondidos vão parar por... Não tem como, gente. Isso é irreversível. E as armadilhas de investimentos. Deixe seu dinheiro comigo, vai render 10%, daqui a pouco, puf, estoura, né? Eu costumo dizer que os esquemas de pirâmide financeira mudam os pretextos, mas sempre fazem vítimas. O desfecho é sempre o mesmo. O miolo da história é diferente. O final é sempre o mesmo. Então, vamos lá. Tendências. Lembrando, isso aqui é muito importante. Antigamente, as marcas competiam com concorrentes. Ficava de olho no concorrente. Hoje, competem com as mudanças de comportamento e com as tendências aceleradas pela tecnologia. Quem mira no concorrente vai fazer uma mudança desse tamanho. Quem mira na mudança de comportamento humano, na tecnologia, vai onde o concorrente não chega. Quantos aqui conhecem o Cirque du Soleil? Cirque du Soleil. Eles olharam e falaram assim, lá no começo, né? Cara, é muito ruim competir com outros circos. Um põe um leão, o outro traz um elefante, um põe um palhaço, outro cospe fogo. E se a gente pensasse de um jeito diferente? Trouxeram elementos da Broadway para dentro do circo. Um circo com artes, com expressões. O Cirque du Soleil não tem concorrentes. Porque eles não miraram no concorrente. Eles miraram no comportamento, nas tendências. E pegaram essa tendência artística e inovaram. Isso está escrito no livro A Estratégia do Oceano Azul. Então, a gente tem uma era de novas regras de sobrevivência. Antigamente, quem chegava primeiro ganhava. O Salib até disse isso recentemente, que o executivo falava, não é sobre fazer bem feito, é sobre fazer antes. Olha a frase que existia. Não é sobre fazer bem feito, é sobre fazer antes. Quem chegou primeiro? Yahoo, Napster, MySpace ou Orkut no Brasil, BlackBerry, Atari. Só que tem gente que chegou depois deles e se tornou o primeiro. Então não é mais sobre pioneirismo apenas, mas sobre reinvenção. O Google foi o 13º na fila a ser inventado, mas se tornou o primeiro. O Spotify foi inventado 7 anos depois do Napster, mas a legislação já estava mais madura e o mercado também. O Facebook chegou depois do MySpace, mas soube esperar uma coisa importante, a era dos celulares. Se o Orkut pegasse a era do celular, o brasileiro é bom de rede social, era bom de Orkut, a gente já está até hoje mandando scrap, depoimento e vendo quem visitou o nosso perfil, não é verdade? Seguindo comunidades. A Apple nem fazia celular, a Apple fazia computador, iPod. Só que os caras da Apple estavam com uma pulga atrás da orelha, que era o seguinte, cara, em algum momento vai ter tela touchscreen que dá para pôr no preço de um celular. Tenta num ano, não dá, tenta no outro, não dá. Em 2007, Steve Jobs vem para o palco e fala assim, queria anunciar algo que há 2 anos e meio a gente estava querendo anunciar. Porque ele estava esperando a tecnologia maturar. Antes era muito caro, não era muito bom, chegou o momento certo para isso. O Nubank, muito parecido, só que em outra área. Imagina se eu te falasse em 2000, o seguinte, vamos abrir um banco? Você ia falar, você está louco. Acho que se achar mais lustro, alguém falar, vamos roubar um banco. Por quê? Banco
caro, moroso, burocrático. Já tem 6 grandes bancos no Brasil. A HSBC foi embora. Banco Real foi vendido. Citibank saiu. Você está louco? Um colombiano chamado David Vélez quase foi preso numa agência por engano. Ele falou, não é possível que no Brasil tenha tanto banco ruim assim. Dá para fazer um banco legal. Ele trabalhava em fundos de investimento e ele sabia que tinha bancos digitais em outros países. Ele fala, meu, um banco digital no Brasil com aplicativo, cartão, sem anuidade, vai ser show de bola. Entraram com tudo. Aí alguém pensou assim, agora eu não vou criar um banco digital não, o Nubank já entrou. Ah é? Vem C6, Inter, Original, Next. Sabe quantos bancos digitais tem no Brasil, a última vez que eu consultei? 158. Tem banco digital agro, banco digital para médicos que querem antecipar recebíveis de consulta e de cirurgia, porque vai por nichos. E é o seguinte, se no tradicional cabiam 6 bancos, no digital, quantos bancos cabem no Brasil? A gente não sabe pôr um limite, porque o teto da era digital é diferente da era tradicional. O limite de saturação de concorrência da era tradicional era bem óbvio, inclusive. Você via com os olhos. O da era digital é intangível, não dá para precisar, porque tem nichos, segmentos, personalizações. Olha a Apple abrindo recentemente seu fundo de investimento para você deixar rendendo anualmente seu recurso com eles. Quem imaginaria isso? A gente já vinha citando isso. E se a Amazon virar um banco? E se a Apple virar um banco? E se o Hotmart virar um banco? Tudo isso pode acontecer, uma vez que você tem audiência, você tem usuários. Então, são novas regras de sobrevivência. O que é uma tendência? É mais duradoura que o modismo e revela um pouco de como será o futuro. Tendências atuais são exemplos de empreendedorismo e têm perspectivas de crescimento. Então, modismo é curto prazo, vai durar meses, no máximo. Tendência já é algo que dura de 1 a 3 anos, ou um pouquinho mais, 1 a 5 anos. Quais são as tendências que eu tenho acompanhado? Isso é algo pessoal, tá? Microconteúdos, mundo remoto, venture capital, multicarreiras, reaprendizagem, lucro com propósito, narrativas nichadas, personificação, venture building, agenerização, ultra-ofensa, ultra-cancelamento, phygital, que é o presencial reinventado. Estamos aqui no presencial e eu estou com esse microfone aqui falando para quem está no online. Porque é uma era phygital. Não é ou presencial ou digital, é e, não ou. Para muita coisa esse e vai se aplicar. Então essas são tendências que eu tenho acompanhado. Eu acho que você deveria criar o seu radar de tendências também, com o que impacta a sua realidade. O Jack Welch, ex-CEO da GE, tem a seguinte frase: quando o ritmo de mudança externo, ou quando o ritmo de mudança interior for ultrapassado pelo externo, o fim está próximo. Então, ou seja, a gente tem que ver o que está mudando fora e também acompanhar com algumas mudanças do lado de dentro. Mega tendência. Já é uma grandiosa transformação cultural, política e tecnológica que vai nos influenciar por bastante tempo. Como eu disse, internet móvel, smartphone, mídias sociais, né? Quais são as mega tendências que eu acompanho? Testar é o novo planejar, testar é o novo planejar, liderado por startups e ventures. Small is the new big, um minimalismo na arte, na arquitetura, no consumo, na música, na criação de conteúdo, no copywriting, tudo está influenciado por minimalismo. Menos é mais. Ultra aprendizagem e microcarreira. A gente vai ter que aprender cada vez mais e estar pronto para mudar de caminho de carreira cada vez mais. Eu usava um exemplo que já até mudou, de tanto que mudam as coisas. Tenta comparar Thiago Leifert com Galvão Bueno. Galvão Bueno, 40 anos, narrador na Rede Globo. Mesma profissão, mesma empresa, Galvão Bueno. Thiago Leifert, em menos de 6 anos, 8 projetos diferentes, se não me engano. Big Brother, traduzindo, ou interpretando, narrando, jogo de videogame. Aí faz um job para a Globo também. E agora o próprio Galvão, que narrou sua última Copa do Mundo, teoricamente, está fazendo seu próprio canal de YouTube, com um grupo de empresas do Felipe Neto. Então, assim, microcarreira. É exatamente isso. É a gente ser menos transatlântico e mais jet ski. Você entendeu? Metaverso, realidade virtual social, pandemia de transtornos emocionais. Se alguém que trabalha com a saúde emocional, saúde mental, sabe o desafio disso, que é crescente. Finanças e propriedade em descentralização. Isso é muito por conta do blockchain, das criptos, das NFTs, das DAOs. Hiperpersonalização e acesso. Vou te dar um exemplo de
hiperpersonalização. Quantos aqui tem Spotify? Legal. No fim do ano, Spotify fala, está pronto o seu relatório com a retrospectiva do ano, do que você mais ouviu. Com um toque, ele te dá um relatório. Os ritmos que você ouviu, os podcasts, quanto tempo. Um para cada pessoa diferente, sem ter que contratar um funcionário a mais. Por quê? Tecnologia aliada a dados para te dar uma experiência personalizada. A gente ainda vai, salva aquelas imagens e põe no nosso Stories. A gente faz propaganda de graça para eles. Como se eles precisassem de propaganda, né, meu? Então, ó, o último é a gamificação e gamerização. Cuidado para não confundir, tá? O que é a gamificação? Elementos dos games entrando nos negócios. Tem gamificação de equipe de vendas, gamificação de aprendizagem em alunos, tem gamificação de um monte de coisa. O que é a gamerização? É o mundo dos games que não para de crescer. Você tem a Loud Games no Brasil. Eu me lembro, Thiago Nigro fez um evento no Ibirapuera. Alguém falou, cara, que evento doido. Onde você se inspirou para fazer um evento assim, a produção do evento? Ele falou, eventos de games. Ele não foi olhar uma grande conferência de empreendedorismo. Ele não foi para o Web Summit, para o SXSW, ponto lugar. Ele olhou transversalmente. Guarde isso com você. Futurismo é importante, a gente está aqui falando disso. Mas se você puder também ter um olhar transversal, se olhar para um outro segmento, aprender o princípio e trazer para o seu segmento, você sai na frente. Esse olhar transversal, que é o exemplo do Cirque du Soleil que eu falei aqui, né? Então, o documento que a gente usa para ajudar empreendedores, startups e multinacionais se chama Cone de Futuros. A gente pega todas as tendências, tecnologias, todos os tópicos que a gente trouxe, a gente escreve num post-it, chega para a equipe e fala, agora, vocês vão colar no enquadramento de tempo ali. Quem acha que tal coisa já está acontecendo? Quem acha que tal assunto é para 1 a 5 anos? O que vocês acham desses assuntos? E aí a equipe enquadra isso, e essa é a teoria de futuros, não do Felipe, mas da empresa, da organização, do time, dos sócios. Porque eles serão responsáveis por acompanhar a estratégia rumo a esses futuros. Então isso é importante. Olhando para o quarto e último aí, liderança disruptiva, o Sandro Magaldi e José Salib Neto, eu os admiro muito. Eles têm um livro chamado Liderança Disruptiva. Já uma outra recomendação também. Fantástico, fantástico. E eles fizeram a constelação da liderança, um mapa, que é o nome de cada capítulo do livro, inclusive. E eles falam que hoje o grande desafio é sermos líderes conectores, que têm habilidades mínimas nos seguintes assuntos: exponencialidade, comunicação, dados, arquitetura de negócios, colaboração, lifelong learning, aprender por toda a vida, ESG, questão de impacto ambiental, e ambidestria, saber lidar com o presente e com o futuro, com gente e com tecnologia, com mercados diferentes, né? Então, nós vamos precisar ir para esse caminho, e aí normalmente eu trago esse exemplo, que é o seguinte: vamos falar daqui. Tem arquitetos aqui? Algum arquiteto aqui? Que legal! Veja bem, um ícone na arquitetura, Oscar Niemeyer, um homem centenário, com um legado. Zaha Hadid, iraquiana, a primeira mulher a ser premiada internacionalmente na arquitetura, fez história, infelizmente já falecida. Hoje, o maior arquiteto, na minha opinião, você deve ter a sua teoria também, Bjarke Ingels, ele fez o One World Trade Center, lá em Nova York, a reconstrução das torres, né? Só que a gente também está numa era do arquiteto de bolso, em que você manda uma foto ou um vídeo do seu ambiente, um arquiteto no modo Uber, por R$200 aproximadamente, vai sugerir um projeto para você. E eu poderia criar uma outra aba aqui. Se você pegar uma foto do seu ambiente, colocar no Midjourney e pedir para ele decorar, ele pode fazer isso também. Então, para onde está indo um modelo de carreira? Eu acredito que celebramos os Niemeyers e Hadids. Poderão existir outros no futuro, mas é cada vez algo mais em rede, mais distribuído, em que mais pessoas têm mais oportunidades também. Quantos Oscar Niemeyers tivemos no Brasil? É raríssimo. Quantos Ayrton Sennas tivemos no Brasil? Queria que tivéssemos outros. Queria que a gente nem tivesse perdido o que a gente tinha. Mas hoje é uma democratização de oportunidades. É o que eu falei no início, enquanto estava preparando. É como se o jogo zerasse e as oportunidades se abrissem. E aí estão milhões na mesa.
Então eu uso esse modelo aqui com equipes, que é bem legal. A gente chama de canvas de contexto. A gente põe a nossa empresa, cliente, colaborador no meio, e a gente vai narrando, escrevendo quais são os elementos que podem nos pegar de surpresa. Você sabe que a NASA fica estudando meteoros e asteroides que podem bater na Terra, né? É a mesma coisa. Só que a sua empresa é a Terra, você é a NASA e os asteroides são perigos ou oportunidades. E aí você vai mapeando quais são tendências demográficas, ambientais, econômicas. Gente, esse exercício você faz com a sua equipe uma vez por ano, ou com sócios, e você acompanha mensalmente. Isso aqui é fantástico também. Um estudo de caso rápido. O Gary Vee, um grande empreendedor e investidor, ele confessou em 2021 que não sabia nada sobre NFTs, por exemplo. Ele estudou 50 horas sobre isso. E criou NFTs e levou para sua comunidade de seguidores, dizendo, pessoal, quem comprar uma NFT minha vai ganhar um ingresso para a minha conferência, um e-book do meu mais novo livro e um presente surpresa escolhido pela minha equipe. Ele fez 200 desenhos à mão, vendeu os 200. Começou a trazer desenhos de outros artistas independentes e foi vendendo, vendendo, vendendo. Resultado, ele faturou 90 milhões de dólares em 90 dias. A gente precisa imitar exatamente isso? Não, a gente pode fazer até mais. O que eu estou compartilhando? O princípio. Se eu falasse isso aqui na década de 90, eu ia me matar, me internar provavelmente, porque realmente não era possível, era muito raro. Mas isso aqui está cada vez mais democrático, tá? Então, para os resumos e sínteses da reta final, nós estamos na era da grande descentralização, as oportunidades estão mais distribuídas e democráticas. Na primeira era da internet, a Web 1, nós como usuários líamos e acessávamos, mas a gente não criava conteúdo. Um site era caríssimo. Os editores criavam e ganhavam dinheiro. UOL, Terra, Bol, América Online, era essa época, né? Na Web 2, isso aqui depois das redes sociais, Wikipedia, WordPress para criar site, como usuários começamos a criar coisas. Muito do que a gente vê na internet hoje, a maioria do conteúdo, é criado por usuário e não por portais. Mas as redes controlam e ganham um grande dinheiro, como o Herbert acabou de citar aqui na questão das grandes redes sociais. Com baixa privacidade e baixa transparência. Por isso veio a Lei Geral de Proteção de Dados, que inclusive a gente teve que dar um aceite ao se credenciar na recepção lá embaixo, não é mesmo? Por quê? Os governos perceberam que estava fora de controle essa questão de dados. E saiu uma capa da The Economist em 2017 que dizia: dados são o novo petróleo, né? Então dado é valioso. E a Web3 que a gente está vendo, ela muda o seguinte: o poder sai dos grandes grupos e começa a ir para usuários e novos empreendedores, como o projeto que o Herbert destacou aqui de uma nova rede social. Hoje você pode criar sua própria rede social. Você pode criar sua própria moeda ou sua criptomoeda. Você pode criar o seu próprio portal. No começo veio a Hotmart, hoje já tem vários outros também. Hoje você pode criar seu próprio banco. Aqui em Alphaville tem uma empresa chamada DOC, D-O-C-K. Ela é um white label de banco. Já tem um banco pronto, só para você pôr o seu nome e lançar. Maravilha, não existia no passado. Então, esse slide é um dos meus favoritos, porque ele cabe num stories só, e ele mastiga algumas coisinhas de tudo que a gente foi abrindo, a gente vai fechando algumas caixas aqui, né? O que é o Web3? É a internet descentralizada. O que é o metaverso? Imersões descentralizadas. Ir para Dubai sem estar em Dubai. Visitar o Coliseu antigo sem voltar no tempo, até porque não dá. Metaverso. O que são as criptomoedas? Finanças descentralizadas. O que é o blockchain? Propriedade descentralizada. Tem gente que pega um imóvel, divide em frações no NFT e vende para várias pessoas. E isso já com advogados validando em cartório e com respaldo jurídico. DAOs, governança descentralizada, por causa dessas organizações pré-programadas, em que a gente toma as decisões necessárias, o que não é necessário a gente deixa de forma automática. E a inteligência artificial generativa, eu adicionei isso recentemente, é aprendizagem e criação descentralizadas. Um indiano criou um livro chamado Alice and Sparkle. Ele pediu para o ChatGPT criar a história de uma menina que tinha um robô de inteligência artificial. O ChatGPT criou a história. Ele pegou a história, jogou no Midjourney e falou: crie imagens para mim dessa história. Ele pegou e criou um livro de 26 páginas, um lado texto, um lado imagem, um lado texto, um lado imagem.
colocou para vender e explodiu. Foram contra ele, a Amazon suspendeu as vendas, depois o defendeu, voltou com as vendas, vendeu livro material, livro digital, explodiu de vender, com um projeto extremamente simples, assistido por inteligência artificial. Então, o que o Irving McManus, pastor da igreja Mosaic em Los Angeles, fala, para mim é uma máxima. Tenha uma teoria sobre o futuro. Porque ainda que você erre, se ajusta. Ó, eu tinha uma teoria sobre 2023, errei. Eu tinha uma teoria sobre 2023, o ano do Colab. Veio o ChatGPT. Que bom que eu errei. O Colab ainda é forte, mas o ChatGPT gerou possibilidades ainda melhores do que eu imaginava. Então, tem uma teoria sobre o futuro. Como avançar? Eu acredito nesses 3 pilares. Conteúdo, imersões, podcasts, livros, conferências. Relacionamentos. Conectar com gente que está com uma mentalidade de nova economia também, para um estimular o outro, fazer negócio juntos, empreender juntos. Terceiro, muitos testes. Lembra que testar é o novo planejar. Por isso tem que testar, validar, ver se dá certo, e não só ficar no achismo ou no planejamento infinito. Então, nós estamos na era da informação, era digital, era exponencial, era da agilidade e era das maiores incertezas, que também geram as maiores oportunidades. Então a gente viu recentemente Americanas com rombo contábil gigante, Marisa com inadimplência, Silicon Valley Bank quebrando, só esse ano, parece que eu estou falando de uma década ruim, né? Não, são meses. Demissões em massa, previsão para 2023 globalmente, recessão. E eu me lembro de uma frase do Ayrton Senna, que eu já citei aqui, né? Na adversidade, enquanto uns reclamam, outros batem recordes. Eu sei que o Brasil parece um cubo mágico. Quando alguém arruma uma coisa de um lado, bagunça o outro lado. Já tentou mexer no cubo mágico? Tem coisa no Brasil que é assim. Mas eu acredito que eu estou diante aqui de um grupo empreendedor, inovador, resiliente, gente boa, que quer não somente ganhar para si, mas melhorar o mundo. E eu acredito que esse grupo de pessoas pode fazer algo fantástico. Lembra que a NASA, que a gente brinca dizendo, a NASA tem que vir estudar o brasileiro, né? Eu acredito que pessoas empreendendo de forma inovadora não somente serão estudadas pela NASA, mas poderão chegar onde a NASA ainda não chegou. Muito obrigado, pessoal. Queria deixar um presente para vocês. Um presente simples. Eu lancei um curso em parceria com administradores.com, se chama Antecipando Futuros com Mega Tendências. São 68 aulas, um pouco mais de 2 horas, microaulas, pautando 7 mega tendências, aquelas que eu mostrei aqui. E esse curso foi lançado por R$ 897, mas eu queria fazer um especial para vocês aqui. E para quem vocês entenderem que agrega também, vocês podem mandar o link e o cupom, desde que faça sentido para a pessoa. Fica por R$1 com esse cupom ONE, tá? Então você pode acessar o QR Code, ou você pode entrar no meu site, sejapotencia.com, põe o cupom ONE. Se tiver um espaço depois da letra E, o Hotmart não aceita. Então, se der erro, você sabe que é só tirar o espaço aí, né? ONE. E vai estar no PDF isso aqui também, está no site também, fica à disposição. Aí fica um presente meu para você de R$ 896. Já são 1.400 alunos desse curso, aquela doação que eu falei para vocês, que já totaliza um virtual de 1.400.000 aproximadamente, né? E uma pergunta agora, rapidinho. Quem aqui participa de algum grupo que te dá insights diários ou semanais sobre inovação, alerta sobre tendências? Quem aqui participa de algum grupo nesse sentido? Deixa eu ver. Legal. Qual? Ótimo. Algumas opções aqui. Boa, legal, bem nichado. Bom, pensando no público para quem eu tenho falado, eu criei um grupo. Sabe aquele canal de WhatsApp que um não vê o contato do outro, só o moderador fala, não fica aquela guerra de conteúdos, né? Esse grupo aqui se chama Inovação Treinável, Comunidade Inovação Treinável. Você vai acessar pelo QR Code e ali eu coloco conteúdos, insights, alertas, cupons e descontos para eventos pagos. Conseguimos levar pessoas para o Bossa Summit,
amanhã para um encontro que teremos de startups também. Então, aqui, tudo que eu não tinha muito para onde mandava para alguns amigos aleatoriamente, eu estou concentrando tudo aqui. Conteúdo, insights, oportunidades e questões para eventos também, tá? E eu espero que agregue aí para vocês. Então, fica tanto o presente aí do curso Antecipando Futuros, quanto a comunidade Inovação Treinável. E vamos terminar por aqui na diversidade, enquanto uns reclamam, outros batem recordes. Então vamos antecipar futuros e bater recordes. Valeu, pessoal!